Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Esperando que vocês estejam bem, não é? Estudando, se dedicando. Além dessa condição, às situações que se referem à saúde, a essa pandemia que ainda estamos vivenciando, pedindo para que vocês façam distanciamento social, utilização de álcool em gel, tá certo? Pois bem, a aula de hoje é mais uma aula do conteúdo do sétimo ano. Conteúdo do sétimo ano que nós estamos estudando o processo escravocrata, de escravidão, de resistência e a diáspora. Nós, só retomando um pouquinho o que vivenciamos na aula passada, nós na aula passada tivemos a oportunidade de estudar e observar como estava a situação da escravidão no Brasil recente, no Brasil atual. Foi feita uma pesquisa entre 1995 a 2016. Quantas pessoas estavam sendo escravizadas no Brasil? De que estados eram oriundos essas pessoas? Que atividades semelhantes à escravidão elas estavam realizando? Inclusive, o livro utiliza um termo análoga, ou seja, semelhante à escravidão. Então, mediante essa situação que se apresentou para a gente, nós vivenciamos ela e observamos de que maneira ela vai ser útil. Essas informações foram úteis demais para que a gente possa entender esse processo de escravização. Ainda na aula passada, nós fizemos um retrospecto lá atrás, bem lá atrás, desde a antiguidade, evidenciando que algumas nações, algumas civilizações já praticavam a escravidão, mas não era uma escravidão por conta da cor, e sim pela origem. A origem socioeconômica ali vai, de fato, colaborar para o surgimento da escravidão. Aquela escravidão que a gente chama de, muito bem, trabalho compulsório, um trabalho obrigatório, não é isso? Muito bem, muito bem. Então, vivenciamos aquela situação, chegamos também a estudar um pouco não, estudar de forma mais aprofundada a questão da diáspora. Que vem a ser a diáspora? Vem a ser a dispersão que os negros foram obrigados a realizar. E o nosso livro, inclusive, compara a dispersão africana com a dispersão dos povos hebraicos, dos hebraicos, não é verdade? E essa dispersão significa espalhar-se pelo mundo. E os africanos, com isso, os africanos foram um modo de produção escravista sendo colocado para que pudesse vivenciar a situação de uma situação de mão de obra e a economia daquele local, daquela região, pudesse estar mais desenvolvida. Não é verdade? Isso. Vamos continuar com o nosso estudo. Não é verdade? Isso. Na página agora 220. Nessa página 220, nós temos esse mapa aqui, ó. Eu venho batendo nessa tecla, a importância de conhecermos os mapas e de como os mapas vão oferecer uma identidade, um conhecimento em que a geografia e a história se encontram nesse período aqui, ó. Muito bem, isso mesmo, viu? Você vai longe. Vamos lá. E aqui tem uma legenda que diz aqui: principais ciclos do tráfico de escravos, sinalizando aqui pra gente. E a gente tem aqui, ó, mais uma vez com o nosso mapita, o nosso mapa. Aqui você vai observar o continente africano.
aqui, ó, continente africano, o nome África aqui, e África, não é, abastecendo com os negros a América Central, o Brasil, Salvador, e a América Central indo para as Antilhas, para Havana, e depois esses mesmos negros indo para a Europa e saindo da Europa, sendo distribuídos por outras regiões. Tá bom? Tudo isso na página 220. Página 220. Que tem o subtítulo ainda falando sobre a questão da escravidão. A escravidão e o eixo atlântico. Como vimos, a escravidão e a diáspora africana não foram exclusividades nem europeias, nem do período moderno. Portanto, quando os contatos comerciais e diplomáticos entre Portugal e o Reino do Congo tiveram início, a existência do escravo mercadoria não foi novidade. Esta ficou a cargo do cenário. O tráfico de escravos controlado pelo mundo islâmico era, sobretudo, oriental. Eu já mencionei que esse mundo islâmico aí, esse mundo islâmico faz referência ao islamismo que nós já estudamos, que concentravam sua força maior no Oriente. São os negros também que se convertem no islamismo. E esse mundo islâmico aqui também vai conhecer a escravidão no Oriente. E os islâmicos, os negros islamizados também faziam esse comércio de compra e venda de escravos. Pois bem, continuando aí, prosseguindo na página 220, nós temos: com o estabelecimento das rotas marítimas portuguesas, tendo o Oceano Atlântico como espinha dorsal. Esse termo aí, espinha dorsal, significa fundamental, um pilar fortíssimo, não é? Uma representação forte, de importância muito grande. Como espinha dorsal, começava a segunda corrente de dispersão. Rapidamente, o escravo mercadoria se tornou fundamental no comércio triangular, que uniu Europa, África e Américas. Houve 4 fases distintas do comércio e tráfico português de escravos africanos. Então, houveram 4 fases distintas, significa diferentes, do comércio e tráfico português de escravos africanos. O mapa já demonstrou aquilo que vocês acabaram de ler comigo, acompanhando a leitura. Vamos ver aqui esses 4 momentos, essas 4 fases. Vamos lá. Ainda na página 220, diz assim: com o início do ciclo da Guiné, no século XVI. Quando é que começa o século XVI, professor? Isso, o século XVI começa a partir do ano de 1501. Muito bem, 1501. Com o início da catequese jesuítica, ou seja, os índios absorvendo as teorias dos jesuítas, aqueles padres que têm a missão de catequizar os índios, para que os índios pudessem praticar o cristianismo católico, e as dificuldades impostas à escravização indígena, surge o primeiro ciclo de tráfico, vindos da região da atual Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. Os escravizados foram absorvidos pelo plantio de cana-de-açúcar. Vamos conhecer agora um outro ciclo, não é? Do comércio, tráfico negreiro, que é o ciclo angolano. O ciclo angolano, não mais no século XVI, e sim agora no século XVII. Esse ciclo angolano, atenção aí, começa no século XVII. Com o assentamento dos portugueses em Angola, tem início o ciclo angolano da escravidão.
O argumento de que, em mãos cristãs, os cativos, ou seja, os negros, teriam a chance de salvação após a morte. Incentivou conversões forçadas, ou seja, através da catequização, agora mais acentuada no caso de Angola, os negros teriam que seguirem a religião cristã, não mais a sua religião de cunho ali animista, não é? Dos vários deuses, do politeísmo. Não, eles teriam que ter agora um sentido religioso do monoteísmo, acreditando no único Deus. Tá bom? Pois bem, e eram forçados a se converter ao cristianismo. Surge também na África os pumbos, feiras de escravos. E os pombeiros eram, abre parênteses aí, eram escravos que negociavam a compra de outros escravos em nome de um senhor. Pumbos eram as feiras e os pombeiros são escravos que negociavam a compra de escravos em nome do seu senhor. Tá bom? Prosseguindo então na página 221. Apesar da proibição de brancos nos pumbos, nesses locais, nessas feiras, era comum que negociantes portugueses frequentassem essas feiras. Grupos étnicos, como os congoleses e os benguelas, foram os predominantes no tráfico. Não é? Grupos étnicos, como os congoleses e os benguelas, foram os predominantes no tráfico. Conhecemos 2 ciclos. Vamos para o terceiro, na página 221. Presta atenção aí no serviço. Ciclo de Benin e Daomé. Neste último ciclo colonial, foram trazidas as etnias Yorubá, Jejé e Mina. O reino de Daomé já havia iniciado sua islamização, ou seja, os negros começaram a se converter ao islamismo quando o ciclo começou, o que trouxe um grande número de escravos muçulmanos para o Brasil. O que trouxe um grande número de escravos muçulmanos para o Brasil. Brasil colônia. Vamos agora para o 4º ciclo, que fica ali no século XIX. Ciclo de repressão inglesa ao tráfico. Como? Vamos entender por que a Inglaterra reprimiu o tráfico negreiro. A Inglaterra, você sabe muito bem, foi a nação, foi o país pioneiro nas navegações. E a Inglaterra entendia que a manutenção dos negros escravos impedia que os negros pudessem consumir produtos oriundos da Revolução Francesa. Oriundos da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial produzia diversos produtos. E para os ingleses, seria interessante que os negros não estivessem cativos, não estivessem escravizados, que eles estivessem libertos, que eles estivessem livres, que pudessem consumir os produtos oriundos dessa Revolução Industrial. Deu para entender aí? Era isso o objetivo dos ingleses. Por isso que os ingleses não vão mais permitir, a partir de 1810, o tráfico negreiro. Então eles vão reprimir. E além disso, navios que se deslocavam pelo mar inglês corriam risco de serem aprisionados. E quem sabe aquele carregamento de negros ser libertos. Então, com isso, a gente vai perceber que, para os ingleses, a idealização, a defesa de uma corrente, agora, que prega o fim da escravidão, não é à toa.
era para atender aos interesses econômicos dos ingleses. Tá bom? Tranquilo aí? Pronto. Voltando ao quarto ciclo, o ciclo que eu mencionei agora, que eu expliquei agora, que fala sobre a repressão inglesa ao tráfico negreiro. A partir da elevação do Brasil ao reino de Portugal e Algarves, a Inglaterra pressiona então o governo de Dom João VI pelo fim da escravidão. Vocês sabem muito bem que a Inglaterra e Brasil mantinham uma boa relação diplomática entre eles. Uma relação muito interessante entre Portugal e Inglaterra. Essa pressão segue, ou seja, os ingleses desejando que o Brasil, que Portugal, o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, não é? Isso é uma coisa que um conteúdo que vocês vão estudar lá no 8º ano, que foi a chegada da família real ao Brasil e o que isso representou para o Brasil política e economicamente e socialmente. Voltando para o texto do nosso livro aí, 221. Essa repressão, essa fiscalização, essa imposição de não aceitar o tráfico negreiro, não é? Vai fazer com que, em 1850, já no governo de Pedro II, Dom Pedro II, que é o neto de Dom João VI, proibisse oficialmente o tráfico internacional para o Brasil. O tráfico ali estava proibido, o tráfico de negros, a chegada de negros para o Brasil. Mas essa lei foi só a teoria. Na prática, o tráfico, o contrabando agora, fugindo dessa lei, dessa imposição, vai acontecer. Vai acontecer sim. Vão burlar, vão enganar o governo. E esses contrabandistas vão fazer de uma forma em que o governo brasileiro não consegue perceber. O fim do tráfico negreiro, essa lei recebe o nome de Eusébio de Queiroz. Tá bom? Vamos lá. Esses 4 ciclos, não é? O ciclo da Guiné, o ciclo angolano, o ciclo de Benin e o ciclo da repressão inglesa ao tráfico. No nosso livro, na página 221, nós temos a seguinte situação. Mais uma vez aparece um mapa aí. Não é? Mais uma vez aparece um mapa. E aparece um mapa com as rotas de escravos no Brasil. Os negros saindo aqui da África, olha aqui, ó, e vindo para o Brasil. Que é a África e aqui é o Brasil. Tá bom? E os negros aqui, obedecendo a setinha, vêm para Olinda, vêm para Salvador, São Luís e Rio de Janeiro. Essas 4 cidades. Não é? Isso. Muito bem. Tem uma legenda aqui que diz assim: a partir das grandes navegações, o Oceano Atlântico se torna a espinha dorsal do comércio, ou seja, a estrutura fundamental do comércio do tráfico negreiro. Essa troca de itens conectava os continentes americano, africano e europeu. Pois bem, ainda nesse mapa da página 221, você vê um trecho aí em verde. Aqui, ó, você observa um trecho na cor verde. O professor vai mostrar para você aqui, ó. Esse aqui são os bantus, negros da região chamados de bantus, que ficam onde fica Luanda, Benguela, depois Moçambique, e mais acima ficam os sudaneses, onde fica São Jorge da Mina, a Costa de Escravos, a ilha de São Tomé, Etiópia, Cabo Verde, tá bom? Saindo da página 221, indo para a página 222, nós temos aqui um subtítulo. Preste atenção aí. Isso, muito bem. 222 agora. Tem um subtítulo:
Escravidão, dois pontos, opressão e resistências. A opressão e como vai ser feita a resistência. Significa que os negros vão pontuar, não vão ficar passivos à escravidão. Eles irão resistir. E como eles irão resistir, professor? A construção de quilombos, localidades em que os negros ali começavam a ter uma vida como se fosse na África, guardando as devidas proporções. Fugiam das senzalas e procuravam quilombos. Você encontra quilombos famosos, quilombo dos Palmares, onde hoje é a cidade de União dos Palmares, em Alagoas. Você tem quilombos em Pernambuco, você tem quilombos localizados na Bahia, você tem quilombos do Rio de Janeiro. Então são focos de resistência. Ali, profissionais liberais, alguns profissionais liberais, como médicos, advogados, jornalistas, se organizam em algumas cidades e promovem e apoiam esses negros que fogem das suas senzalas, fogem das lavouras e se deslocam e chegam a esses quilombos. Deu para entender? Isso. Muito bem. Então, esses profissionais liberais são chamados, essa classe média, são chamados de interrogação de quê? Muito bem. Abolicionistas. Abolicionistas. Vamos lá? Página 222. Diz assim: escravidão, opressão e resistências. Ainda que a escravidão e o tráfico de escravos trazidos da África tenham se difundido por todo o território colonial americano, ou seja, tenham se espalhado por todo o território colonial aqui na América, foi no Brasil colonial que sua expansão foi mais diversificada. Ao longo dos séculos 16 e 19, o escravo foi às mãos, preste atenção aí no termo, ele está colocando entre aspas, as mãos e os pés de vários sistemas produtivos. Ou seja, essas mãos e esses pés do sistema produtivo significa a força que vai fazer com que a economia seja impulsionada, a força que faz com que a economia do século XVI, entre o século XVI e XVII, possa funcionar. E quem é a mão e os pés dessa força produtiva desse período, no caso brasileiro, por exemplo? Os negros. Foram eles que iriam levantar, que iriam dinamizar com sua força, não é? De produção, com sua força de produção, iria fazer com que fossem chamados de mãos e pés do sistema produtivo. Esses negros. Vamos lá. Aí vai dar um exemplo. O livro vai dar um exemplo para a gente. Como é que fazia essa mão de obra ser tão eficaz, ser tão importante, ser as mãos e os pés? De que maneira? Através com o plantio e beneficiamento da cana-de-açúcar, olha aí, a exploração de jazidas de ouro, os negros trabalhando nas minas, na cana-de-açúcar, nas minas, e o cultivo do café. São 3 fatores que fatores econômicos que os negros vão alavancar, que eles vão proporcionar riqueza, vão ser a mão de obra efetiva, a fazer com que esse sistema produtivo se desenvolva. Vai ser na cana-de-açúcar, na exploração das minas, de jazidas de ouro e no cultivo de café. Prosseguindo aí no nosso livro, na página 222, diz assim: também estavam presentes em atividades complementares, como pecuária, atividades portuárias, tarefas domésticas, bem como na execução de obras artísticas.
A escravocracia, que termo é esse, professor? Aqui, lá tem, ó, o significado desse termo. É um termo usado para descrever sociedades que têm na posse de escravos elementos de diferenciação e poder. Na posse de poder, de obter aquele escravo. Obter aquele escravo. Não é? Entretanto, é importante frisar que o africano não foi a primeira opção. Não foi a primeira opção de mão de obra escrava. O indígena, conhecido como negro da terra, inaugurou as relações escravistas na colônia portuguesa nas Américas. Qual é a colônia portuguesa nas Américas, pessoal? Qual é o país? Interrogação. O Brasil. O Brasil é a colônia portuguesa nas Américas. Mas os índios não se adaptaram a esse trabalho forçado, a esse trabalho escravo, a esse trabalho compulsório e foram substituídos pelos negros. Sobretudo porque os negros iriam representar uma maior lucratividade do que os índios. Era mais lucrativo você pegar um negro, fazer o tráfico dele para outras, pegar o negro na África e levar para outras regiões, do que fazer com que o indígena pudesse trabalhar de maneira forçada, de maneira escrava. Tá bom? Esse é um dos motivos. Nas próximas aulas, nós vamos mergulhar e detalhar as outras razões que fizeram com que os indígenas fossem substituídos pelos negros. Bem, pessoal, estou concluindo a aula de hoje por aqui, acreditando que você tenha absorvido conhecimento. Se cuidem, estudem. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.